Mais um programa do Centro Automóvel, desta vez com uma dupla que vai participar no Rally do Altâmega, que está a participar no Campeonato de Portugal de Rallys. Daniel Nunes e Nuno Mota Ribeiro, obrigado pela vossa disponibilidade, obrigado pela vossa deslocação aqui ao estúdio Viseu. Daniel Nunes, que felizmente recuperado do acidente que teve o ano passado, vamos em frente. E se calhar neste momento, depois de um interregno até Castelo Branco, como é que, Daniel, viveste tu e o Nuno, como é que viveram este período de confinamento, vocês que naturalmente querem andar na estrada, acelerar, participar nos ralis? Olá, boa tarde. Sim, foi verdade. Foi uma paragem um pouco forçada, até um pouco de distância de um rally para o outro, mas vivi de maneira, a nível de trabalho, um bocado em modo loucura, sempre à espera de voltar e regressar à competição. E tu, Nuno, da tua parte? Foi uma paragem forçada, tivemos todos que parar e obviamente quem tem este bichinho das corridas e quem tinha um plano delineado para o campeonato e ver de repente todos esses planos parados, da vida, no meu caso da vida profissional, da vida desportiva, foi duro, foi muito duro, como foi duro para a maioria dos portugueses. Para nós também foi duro e sentimos isso, e agora, quando estávamos às portas de Castelo Branco, estávamos ansiosos por voltámos, felizmente correu tudo bem e cá estamos para dar continuidade ao projeto e para dar continuidade às corridas. A ansiedade até pela previsão de o que é que podia vir a acontecer. Havia rallies, não havia um projeto que estava montado. Como é que se consegue encarar essa? Estava montado, lá está, foi um bocadinho interrompido porque as coisas estavam planeadas de uma certa forma. Começávamos com a fase de terra, entrámos fortes em FAF, entrámos a ganhar em FAF na fase de terra. Do campeonato, exatamente. E supostamente teríamos Mortágua, Rally de Portugal, Rally dos Açores, a seguir, tudo em terra e com um fator extremamente importante, neste caso, que era todos com carros iguais, pelo menos até ao Rally de Portugal. Neste momento já não é assim. Nós, nessa altura, poderíamos ter feito 3, 4 provas, todos em pé de igualdade com os nossos adversários. Neste momento, os nossos adversários muniram-se de umas armas potentíssimas que aí estão, que correm na mesma categoria que nós, mas todos nós já experimentámos e eles sabem, porque também já andaram num carro igual ao nosso. Nós já andámos naquele carro e sabemos as diferenças abismais que existem de andamento de um para o outro. Queres descodificar o que não está a dizer, Daniel? É verdade, é verdade. Hoje em dia as diferenças dos carros na mesma categoria são bastante grandes e em Castelo Branco eu visualizei isso mesmo, depois de ter testado o carro em Vieira do Minho. Achei que o carro tinha um potencial, mas juro que nunca pensei que fosse Estamos assim. A falar do 208 Rally 4. Nunca pensei que o carro fosse com tanta diferença para o 208 R2, e depois de o ter testado, chegámos a Castelo Branco e levar 20 segundos por troço em carros idênticos. É muita diferença. Estamos a fazer os esforços possíveis e a tentar angariar parceiros, possíveis patrocinadores, para a gente conseguir ingressar num carro desses também. Usando uma expressão comum, haverá uma corrida ao armamento. Exatamente. Previsivelmente, é isso? É isso. Sim, tem que ser. Para se poder estar em condições de lutar. Voltarmos com armas iguais para depois a diferença ser feita no pulso, no troço, e não pela máquina, neste caso, que é feito. Daniel, tu começaste há alguns anos, como é que surgiu o teu gosto pelo desporto motorizado? Alguma influência familiar, uma aptidão própria, alguma coisa a ver com vida profissional? Isto foi quando eu era ainda um garoto e o meu pai tinha uma empresa de transportes e transportava carros de corrida para o Rallycross, e começou o gosto pelo Rallycross e comecei a competir no Rallycross, até que depois, quando comecei a ter carta para habilitação para conduzir, e dediquei-me aos rallies, e posso dizer, ou com engraço ou com habilidade, ao fim do segundo rally já estava a apresentar grandes resultados, e ao fim de um ano, com 10 rallies feitos, já era campeão nacional. E aí começou uma escalada pela montanha por aí afora, que até estamos onde estamos hoje. Foi, portanto, uma opção bem pensada, estruturada. Tinha um pai que era mais louco por corridas do que eu, mas que transmitiu o bichinho, e isso assim, nunca teve a oportunidade de conduzir, mas viu que o filho tinha a habilidade para isto, e começámos a estudar e a trabalhar nesse aspecto, e desde o Rallycross até ao Campeonato Nacional de Rallys. Queres dizer resumidamente que carros é que o meu primeiro carro de corrida foi um Opel Corsa GT em troféu, depois segui para o Citroën AX, depois Citroën Saxo, e até ao Mitsubishi Evo 6, Mitsubishi Evo 8 e hoje em dia o 208. Já há alguns anos com o Peugeot 208. Sim. E pelos vistos à espera do Rally 4, não é? Do Rally 4. Rallys, terra, asfalto.
Terra. Sim, o Rallycross gostava mais, apesar de misto, gostava mais da terra, e depois o primeiro ano que eu fiz num troféu, que era o troféu regional de Rallys de Alenquer, era todo em terra, e aí levei o gosto pela terra, né? Veio o gosto pela terra, e sempre até hoje é rallys de terra. Por isso é que depois do acidente que tive, chega FAF com algumas ainda defeitos aqui físicos, isso assim, e chega a FAF a primeira vez com o Nuno em terra, e mostrei logo as diferenças que havia, porque era o gosto e a vontade e aquela raiva de voltar em 2020 e deixar o passado recente para trás. Exatamente, tal e qual. Velocidade, nunca equacionaste, nunca tentaste, porque vives em Sintra, tens o autódromo perto. Já fiz alguns track days no autódromo do Estoril, mas confesso que não é aquilo que me agrada. O que é que falta na velocidade que os rallies têm? Além do público, está-se a passar 10, 20 vezes na mesma curva, enquanto os rallies é aquela situação do improviso. É o gajo que vai ao lado também. É uma pessoa ao lado a ajudar-te, porque sozinho é mais difícil. O que está ao lado, neste momento, é o Nuno este ano. Penso que a velocidade com carros com muita potência, com carros potentes, deve ser divertido. Com carros de média gama não me agrada por aí. É uma modalidade que não está nos teus horizontes. Exato. Nuno, em relação da tua parte, já estiveste cá, já foste convidado do Centro Automóvel. Como é que surgiu esta oportunidade de fazeres dupla com o Daniel e neste momento bem-sucedidos nas duas primeiras provas do campeonato? Bem, isto no meio dos rallies, apesar de haver uma rivalidade muito grande, a rivalidade maior é sempre contra o cronómetro, e nós acabamos sempre por passar muito tempo uns com os outros, mesmo entre adversários, e passamos muito tempo uns com os outros nas ligações e nos restaurantes onde acabamos por nos cruzar e acabamos por estabelecer relações de amizade. E eu e o Daniel fomos adversários 1 ano, 2 anos, exatamente, qualquer coisa desse género. Adversários no troféu 208, nas corridas, e naturalmente fomos começando a conversar daqui e de além, até que no final do ano passado surgiu o telefonema do Daniel a perguntar se eu estaria interessado em ingressar na equipa, fazer parceria com ele. E eu disse-lhe, pois, por que não? Vamos a isso, vamos arregaçar mangas, agora que estás novo, que te puseram os chips novos, que ele teve num centro de reprogramação e tudo mais, a ser reprogramado, e disse, vamos lá ver então o que é que isto está, e aceitei. E correu muito bem, logo em FAF correu muito bem, logo apanhei o primeiro susto e a partir daí acabaram-se os sustos com ele. E fui só andar para a frente e o Daniel é obediente às notas. É. Até à célula. Depois da célula é mais complicado, e foi o susto que eu apanhei com ele, foi precisamente depois da célula, porque achei que ele ia contar, acabar o troço, mas não íamos continuar porque tinha um muro de frente. E eu disse-lhe, atenção que está ali um muro, olha o muro, mas efetivamente fizemos a curva. E pronto, e a partir daí disse, se isto passou, está tudo bem, estou à vontade, já sei que ele tem mãozinhas, até lhe chamo num grupo que temos o Dr. Mãozinhas, já sei que ele tem mãozinhas, portanto, se passou aqui, passa em todo lado, bota para a frente e vamos ganhar isto. Daniel, a relação com um copiloto é essencial para os bons resultados. É sem dúvida, e depois, logo após o meu convite, posso dizer que fisicamente e aqui emocionalmente ainda estava aqui um pouco afetado. O regresso aos rallies, como eu já disse, foi de raiva, derivado ao 2019 que tive, e convidar o Nuno, e o Nuno prontamente aceitar logo, vi logo, isto é um homem da H grande, sabendo das condições físicas que eu estou, independentemente do que ele sabe, mas eu sinto que ainda tenho aqui certas lesões que vão sendo progredidas afincadamente. Depois temos ido fazer os testes no Cadaval, e fazer nos testes no Cadaval, onde eu já tinha lá andado, todos os anos anteriores, e ao fim da terceira volta, ali havia coisas que não me agradavam no carro, e ao fim da terceira volta tenho 3 segundos o tempo mais rápido ali, e até o meu preparador começa a dizer, afinal o defeito é teres ido lá para o hospital dormir, é melhor ir dormir outra vez porque estás muito mais rápido, com o Nuno, e o Nuno ali aprontou-se logo ali a sua juventude, ali à maneira ali a dar as notas no tempo certo, tudo coisa. Chegámos a FAF, como ele está a dizer, apanhou uns sustozinhos assim, aqueles sustos momentâneos, mas sempre corajoso e sempre a incentivar.
e final está à vista, incentivou tanto que no último troço alcançámos a vitória com 1 minuto quase de diferença do segundo adversário, e aí, além do meu bom potencial, o Nuno também mostrou o seu potencial que tinha vindo a mostrar com outros adversários, que estava lá no caminho certo. E em Castelo Branco? Castelo Branco foi um rally que estávamos todos receosos. É um rally de asfalto que eu gosto. No ano transato, em 2019, eu tinha ganho e ganhei as 10 especiais. Não estava a contar em 2020 chegar ali e apanhar um 208 Rally 4 que foi infalível e uns tempos brutais, mas tentámos por tudo bater-nos com o que tínhamos com eles. É a sensação que deste o máximo que podia. O máximo que pude. Temos a certas consciência que no segundo troço, a primeira vez cortámos quinta 2 vezes, a segunda vez cortámos 7. Já estávamos para lá dos nossos limites. A qualquer momento podia ser um excesso para a gente. E aí vimos mesmo, não temos hipótese, não temos carro, vamos tentar manter o resultado fabuloso que estamos a ter, e assim foi. Fizemos um segundo lugar, que foi brilhante para as cotas do campeonato. Expectativas agora para o Alto Tâmega? As minhas não são grandes. Porque, vamos ouvir as do Nuno. Porque as minhas não são grandes porque sem Castelo Branco confrontámos 2 carros dos novos e fizemos segundo, agora são 16. São 16 carros iguais aos novos. Temos que fazer uma prova, acima de tudo, super divertida, para os resultados depois aparecerem no fim. Vamos tentar, desejo a todos que corra tudo pelo melhor, mas o nosso resultado vai ser no fim. Nós temos o Challenge R2 que estamos à frente, e estamos também à frente das 2 rodas motrizes, e temos que só apenas pensar nesses 2 campeonatos e tentar fazer o nosso rally e chegar ao fim com o carro amarelo direitinho. Não há divergência da tua parte, Nuno? Não, é exatamente essa a leitura que eu faço. Acho que devemos fazer uma prova, acima de tudo, uma prova limpa. Não vamos lá para passear, não. Vamos lá para andar depressa. Aliás, porque depois de cair o 0 não há passeio. É andar depressa e o melhor que sabemos, mas obviamente tentar não correr riscos, porque já vimos em Castelo Branco, tivemos a prova provada, que correndo riscos, andando para lá do limite muitas vezes, os tempos a diferença de tempos era sempre muito grande, portanto não vale a pena. No Alto Tâmega, a minha previsão é que consigamos a vitória, queremos lutar pela vitória no Challenge R2, entre os carros que são iguais àquele que nós tripulamos e das 2 rodas motrizes, dos carros que estão inscritos no Campeonato Nacional, na pior das hipóteses, um 4º lugar. Porque os outros todos são pilotos com provas dadas, são pilotos com experiência já neste carro, são pilotos com o carro novo nas mãos. E lá está, as diferenças são. É como nós irmos de triciclo e eles de moto. É essa que está aí. Esta diferença entre os dois Peugeot faz naturalmente apelo à questão dos patrocínios. É verdade. Como é que têm sido os patrocínios na tua vida no desporto automóvel, Daniel? Infelizmente não. Seguramente que não vais dizer, porque até hoje nunca ninguém disse que era fácil, que estão ali à mão de semear. Se calhar agora nesta fase que estamos a viver e o que aí virá também, previsivelmente, também não vai ser fácil. Como é que têm sido os seus patrocínios? Têm sido fiéis? Têm sido... Infelizmente não tem sido fácil. Quando eu corria de Mitsubishi, posso dizer que as coisas até corriam bem e até tinha a época quase toda montada com parceiros à altura. Depois para o 208, nos 2 primeiros anos ainda tive ali parceiros porreiros que me apoiavam. Agora posso dizer, a partir do meu acidente em 2019 que tive que abrandar, eu perdi os patrocínios todos, e depois também o Covid não nos veio a ajudar, porque a malta está toda em contenção de custos e cortaram tudo por radical e apesar de ser novo, tenho a minha palavra a dizer perante a minha equipa, que é Inside Motor. Em 2019 queria ser campeão, já estava quase a ser, tinha 4 rallies ganhos. Tiveram que fazer um carro novo para a gente continuar em 2020, e dei a minha palavra que em 2020 continuava com eles até ao final do campeonato. Sai tudo às minhas costas e à custa das minhas empresas, sai tudo às nossas custas, mas estamos a tentar lutar por tudo para voltar aos patrocínios e que a nossa sociedade volte outra vez, a nossa economia volte outra vez a um patamar porreiro para nos voltar a apoiar naquilo que mais gostamos, que é as corridas. Certamente que os nossos ouvintes
ouvintes e espectadores que estarão interessados, o carro é vosso, é teu, o carro é alugado? É, o carro é alugado. O carro é alugado. É da Inside Motor. Não tens nenhuma relação profissional com o preparador, com a equipa? Em termos da tua vida profissional? Não. A minha vida profissional é transportes, a deles é só oficina, nada, apenas contratei os serviços deles, porque já têm mais que provas dadas que gostam de fazer aquilo que fazem e têm provado que gostam da gente e gostam de trabalhar connosco e têm sido campeões também ao longo dos anos e foram campeões connosco porque têm as suas provas dadas. Uma curiosidade que eu tenho reparado, o Mitsubishi, o Peugeot amarelo, alguma razão especial para isso? É verdade. Em 2009, eu quando comprei o meu Opel Corsa para o Rallycross, era amarelo, branco e amarelo. A partir daí foi uma paixão pelo amarelo e a malta, os fãs foram sempre, veio o rapaz do amarelo, o primeiro Mitsubishi foi amarelo, onde deu alguma espetacularidade e aí ficou os fãs do amarelo e a partir daí foi sempre amarelo e é uma cor que gosto. Em relação ao troféu, é seguramente uma modalidade ou uma possibilidade de fazer rallies com custos mais contidos. Qual é a vossa perspectiva em termos da forma como o troféu está organizado, do regulamento técnico? Foram ouvidos, não foram ouvidos os pilotos? Houve pedido de sugestões? Este troféu é uma continuidade daquilo que era a Peugeot Copa Ibérica do ano passado, que este ano deixou de existir nos moldes que estava no ano passado, com a viatura que nós estamos a utilizar, uma vez que a Peugeot lançou uma viatura nova e faz todo o sentido o carro que está em competição e apoiado pela marca ser o carro que está à venda nos stands. Só que existia ainda muito Peugeot 208 R2 a correr nas provas. E então o representante da Peugeot Sport em Portugal, a Sports New, decidiu, para esses carros não ficarem na garagem, para não terem uma competição dedicada a eles, continuar. Os moldes são mais ou menos os mesmos que tinham de regulamentação técnica, tudo igual àquilo que tínhamos na Copa Ibérica do ano passado. Este ano chama-se Troféu R2NU, porque a Peugeot obviamente já não está a suportar esta Copa, está a suportar a Copa Ibérica nova, com o 208 Rally 4, mas a regulamentação é toda herdada da Copa Ibérica do ano passado, mesmo a nível de pneus, da marca de pneus que utilizamos, da marca das pastilhas, da obrigatoriedade de comprar as peças todas à Peugeot Sport, a regulamentação é toda idêntica. Mas os troféus, Daniel, são de facto uma forma, de incentivo à participação no desporto motorizado. Sim, principalmente da malta mais jovem, que é para arranjar novos talentos e tudo para progredirem na carreira, e onde eu vejo, principalmente comigo, derivado que já tínhamos dito, os apoios serem mais baratos, ou quase nenhuns, é porque no troféu parece que não, os prémios monetários têm vindo a conciliar mais ou menos as nossas contas, pelo menos é uma ajuda. No meu caso tenho tido bons resultados e tem vindo a conciliar as contas, né? E parece que não, é o principal o nosso objetivo e um dos meus parceiros de poder fazer corridas, que é sempre atrás da vitória para conseguir equiparar as contas, está a perceber? Embora que o R2NU é muito mais barato que a Peugeot Rally Cup Ibérica, os prémios, mas mesmo assim estamos cá e tem dado para algum plafond para a despesa. Este ano não houve o Rally de Portugal. O Rally de Portugal é para vós uma prova completamente à parte. O que é que ela significa em termos de preparação, em termos de custos, em termos de retorno? Posso dizer que é a prova mais dispendiosa que se calhar tenho. Para mim é a prova mais divertida que eu faço, é muito dura, são muitos dias, é muito longa, muito pó, é muito dispendiosa a nível de pneus, isso assim, mas já acho que gosto dessas coisas difíceis e é a prova que mais me agrada a nível de fazer. Não houve. Fico um bocado triste por isso, é geral, fica toda a gente triste, mas é a prova mais dispendiosa. Em termos de retorno de patrocínios, já sentiste nos anos anteriores? Nota-se aqueles poucos patrocínios que tenho, que o Rally de Portugal é aquela base que o meu amigo da casa de pneus vai lá ver mais a família e até vê, está a ver, vai ver o Rally, porque é um dos rallies que a comunicação é Rally de Portugal. É o Rally que toda a gente conhece. É o Rally que toda a gente conhece, exatamente. Quando fazes rallies, fizeste o Rally de Portugal. Nem sequer sabem que há um nacional, que há um regional, que há 3 regionais, que é isto. É o Rally de Portugal. É aquela grande figura para quem gosta e quem não gosta de corridas, é o Rally de Portugal. E assim será sempre. E empresas que não têm ligação nenhuma à competição apoiam se forem ao Rally de Portugal. Vão ao Rally de Portugal, apoiamos.
sim senhor, estamos lá. E a nível de retorno é por aí. Mas também a nível de custo é incrivelmente superior. É um rally muito sofredor. Incrivelmente superior. Desgaste de material, tudo mais, mas lá está. O Rally de Portugal é aquele sonho que todos nós gostamos de rallies, temos desde pequeninos, e estarmos ali no meio dos campeões todos que vêm cá de fora e os nacionais também, e estarmos ali tocado lá com eles, obviamente que é uma motivação extra e é sem dúvida, vale a pena o esforço. Sem dúvida que vale a pena o sacrifício. O sacrifício, que muitas vezes é um sacrifício para chegar até ao fim. Ao fim de passarem 80 carros bons, ainda vê o Peugeot por lá fora, né? E o piso não está. Que não tem nada a ver com o piso que estava nos primeiros. Nada a ver. Então, nas segundas passagens. Sempre foi uma coisa que me feliz. Nós devíamos ser sempre os primeiros a passar e eles. Muito menos o piso. E eles que têm grandes máquinas. E até em termos de visibilidade. Tal e qual. E que têm grandes máquinas passarem a seguir. Mas não, eles não querem estar à espera. E a mim admira-me como é que aqueles carrinhos aguentam tanto. É verdade. Quando a gente olha para os sítios onde vai passar e diz, não, é aqui que a gente vai ficar pendurados. E os carrinhos passam e aguentam. No final da Amarante do ano passado, aquilo era quase um... O final e o meio, parecia que passávamos numa praia no meio, que era só areia por todo lado. Era areia, era terra, era uma espécie de... Era preciso um trator. Era um troço com 39 km. Portanto, e a meio tinha lá essa praia, que não sabemos muito bem como é que passámos por lá. Eu chegava aos 7 e já estava a perguntar na vez que faltava muito para acabar. Aos 7 km. Até porque, de facto, quem vai para ver os primeiros pilotos, se eles passarem no veículo, fica à espera na mesma. E dava-vos essa visibilidade. Exatamente. Nunca isso foi sugerido, nunca isso foi minimamente abordado. Não é muito, porque lá está, depois há aquela questão da regulamentação e da coisa da posta em prática. Porque o rally, quem parte à frente são os mais rápidos, porque se pusermos um concorrente mais rápido a partir atrás de um mais lento, ele vai apanhá-lo, vai prejudicar a prova do que está atrás. Obviamente que isto podia ser sectorizado, mas se calhar já dava muito trabalho a quem faz regulamentos e eles não devem estar para isso. E depois tínhamos as grandes marcas e os grandes investidores a protestarem porque os meus carros vão partir de cá de trás e do último e etc e tal, portanto, por mais, não é uma queixa, é uma constatação. O interesse económico manda em tudo e nas corridas também. Vocês têm experiência dos rallies do Nacional. Qual é a vossa perspectiva em termos do nível geral das organizações? Há alguma que sobressaia, claramente? É evidente que vamos excluir o Rally de Portugal e eventualmente os Açores e a Madeira, provas que estão integradas no europeu. Acho que podemos incluir todos. Açores, sim, gosto muito dos Açores. Sim, há certas organizações que saltam mais à vista dentre outras, claro, mas sim, todas fazem o seu esforço para ter uns grandes eventos e agradarem toda a gente. Se calhar eu tenho os meus rallies que mais gosto, se calhar porque também mais vezes ganhei lá, mas eu posso dizer, Faf sempre foi um rally que eu adorei e está acima de todos, mas Castelo Branco também é um rally que adoro e se calhar conto pelos dedos as vezes que eu acabei. Que é um rally super traiçoeiro e madrasto e eu que tento ser um piloto rápido e já várias vezes que foi madrasto para mim, mas é um rally que adoro e independentemente dos resultados, independentemente dos resultados, exatamente. Mas no nível organizativo em Portugal não fica a dever nada. Nós fizemos rallies em Espanha no ano passado. Exatamente. Era a questão que eu ia colocar, tem essa experiência. Não ficamos a dever nada, em alguns casos até antes pelo contrário. Até acho que, lá está, cada organização é a sua organização, cada clube é o seu clube, mas não temos que ter medo nenhum dos espanhóis, pelo menos, que é a realidade que eu conheço. Eu fiz se calhar a nível geral, aqui só temos, em Portugal só temos uma coisa madrasta que é os custos. É diferente. Não tem nada a ver. A gente se calhar. Nós fazemos bem, mas fazemos caro. A gente se calhar. Se calhar chega a Serra Morena, temos um rally com 200 km, com 3 dias de rally e pagamos 350 € de inscrição. E se calhar vamos a Faf, temos 2 dias de rally, um dia e meio, né? E pagamos 800 e 1000 € de inscrição. Aí está a diferença. Fazemos 100 km de troços, pagamos 1000 e qualquer €. Como é que. Dizem que há. Sim, não há. Isso tem que ser vocês a... São outros 30. São outras questões. E há também aquela questão da representatividade. Mas é haver união entre os pilotos. Há também a questão da representatividade. De quem elege os órgãos federativos, que neste momento são os clubes que organizam as provas.
E se calhar... Desde a raiz que as coisas estão em termos de... E essa tal associação de pilotos tem ações interpostas nesse sentido de tentar moderar para dar alguma voz aos pilotos e a quem paga licenças e quem efetivamente corre e dá espetáculo na estrada, para pôr essas pessoas também com alguma representatividade quando se trata de eleger uma federação. As valores que vocês indicam são completamente dispares de um lado para o outro, não é? Em Espanha e em Portugal, sim, não é? Sim. Não fará sentido. Estamos a falar de, lá está, esta prova que vamos fazer de 1000 euros para fazermos 100 e poucos quilómetros, e estamos a falar de 350 euros numa prova em Espanha para fazer 200. Uma coisa está mal. Está diferente, não sei, lá está, depois também... É tudo justificável. Eles justificam o preço das inscrições, porque se calhar a Guardia Civil em Espanha cobra menos do que a nossa GNR, se calhar lá os meios de segurança estão centralizados no RAC e disponibiliza os meios de segurança para todas as provas e nós temos que contratar município a município. Pode não ser só, não é o clube que quer encher os bolsos à conta, não é isso que estamos aqui a dizer, não é a federação, é todo um conjunto de situações, porque os rallies envolvem muitos meios, muitas pessoas, muitas entidades. Começar pela base. Exatamente, é preciso construir uma base comum, se calhar uma central de compras para os rallies ou para o que seja. Ok, temos os meios de segurança, temos os bombeiros, temos as ambulâncias, temos os feios cortes de estradas, temos essas coisinhas todas e a partir daí se calhar podemos começar a trabalhar um bocadinho mais barato. E vocês acham que o custo das inscrições acaba por limitar a participação de alguém? Objetivamente? Pós-Covid, aparentemente, o que limita é mesmo o número limite de inscrições, porque houve tanto tempo sem rallies, não é? Houve tanto tempo sem rallies que agora toda a gente se quer inscrever nos rallies. Isto se calhar também é sintomático daquilo que já se fala há alguns tempos, do excesso de provas. Se calhar, com provas a menos, tínhamos listas de inscritos mais bem compostas. Se calhar, o regresso do saudoso Open, que misturava as categorias todas e deixava toda a gente correr. Isso é muito efêmero, 2 anos, salvo erro. Mas era uma fórmula de sucesso e deixou de aparecer. Aliás, e desapareceu, Daniel, não é? Foi vice-campeão e lutei por aquele campeonato diversas vezes e posso dizer que tínhamos rallies, carros de rally de Barcelos com 63 inscritos, a pagar 250 euros de inscrição e onde fazíamos 100 km de rally quase. Quanto mais inscritos temos, dá para diluir esses custos fixos, todos. De corte de estradas, disso tudo, dá para diluir isso e o mais engraçado para os fãs da modalidade é que tanto vias um Evo 6 na altura, que era o máximo, o topo, como vias um Datsun 1200. Exatamente. E hoje em dia no Nacional começa-se a ver, vês os R5, vês os R2 e não vês São mais 20 nada. carros, 30 carros. Vocês acham, neste momento, com a consagração do António Félix da Costa e com as exibições de Miguel Oliveira, que isto pode trazer algum investimento designadamente da comunicação social, não do Jornal do Centro, esse está feito, permitam a modéstia, da comunicação nacional, em termos do desporto motorizado nacional, porque de facto tem que se começar de algum lado, tem que se começar na base. Nacional, porque a internacional já o faz. Eu espero que se calhar nesses... pouco mais também. Sim. Se calhar pouco mais. Estou-me a recordar de algumas vitórias, pelo menos 2 vitórias do João Barbosa nas 24 horas de Daytona, que praticamente nenhum retorno tiveram em termos da comunicação social nacional. Será que isto vai, que este quase unanimismo da aceitação e de congratulação pelas vitórias que vai fazer alterar alguma coisa para melhor em termos do acompanhamento e da visibilidade do desporto motorizado nacional? Eu espero bem que sim, porque viu-se bem agora do feito que o Miguel Oliveira conseguiu fazer, que afinal não é só futebol que existe em Portugal e despertou o interesse em vários fãs, né, pelo desporto motorizado, e agora viu-se realmente que afinal tanta gente gosta do desporto motorizado pelo feito que o rapaz fez. Pode ser que aqui desperte até o interesse de alguém e que, independentemente do futebol ser uma modalidade também porreira e que gera muitos milhões, mas que também que se lembre um bocadinho dos outros que fazem sacrifícios para fazer. Na tua perspectiva? Eu acho que já tivemos muita gente muito bem colocada no desporto automóvel a nível mundial. Tivemos o Armindo bicampeão mundial, tivemos um Pedro Lamy, tivemos um Pedro Amato Chaves na Fórmula 1 e nunca se sentiu esse clique da comunicação social. Acho que agora uma vantagem que existe é que, como há tanto desporto parado e o desporto automóvel está a mexer, se há notícias de desporto, vai do desporto automóvel. Eu tenho sentido um bocadinho isso. Se para o futuro vai continuar assim, tenho
Tenho algum ceticismo devido ao passado que temos de completo virar de costas a tudo o que é feitos do desporto motorizado. Tenho algum ceticismo, muita vontade de ser contrariado nesta minha atitude cética, nenhum de dar a mão à palmatória, as duas mãos, mas tenho algum ceticismo porque lá está, não foi só agora que nós começámos a dar cartas no mundo do desporto motorizado, já o fazemos há muito tempo e nunca foi valorizado. Quero, por exemplo, ganhou a Corrida dos Campeões em 2010, por exemplo. E exatamente. Que teve, exatamente. E agora que me falaste do João Barbosa. Exatamente, João Barbosa é conceituadíssimo. É o maior. E ninguém sabe, se formos ali à rua, ninguém sabe quem é o João Barbosa. Perguntei que clube é que ele joga, no Vildomingos. Se calhar ali no Estrambelo. Mas lá está, é isso mesmo. Daniel, alguma história curiosa dos teus tempos destes últimos anos que queiras recordar aqui? Ainda sem o Nuno, se calhar, para além daquela que o Nuno também vai contar, provavelmente. Se tens agora memória, às vezes estas coisas, quando no momento elas não surgem. Isso é verdade, e principalmente tenho aqui um problema desde o meu acidente, que é a minha memória desapareceu por completo. Faz conta que eu apaguei aqui o clique do ano passado até FAF, apaguei. Se me perguntar as coisas de FAF para baixo, já está porreiro. Se o Nuno está cá, e o Nuno pode contradizer-te. Ou há um episódio curioso. Em FAF temos histórias engraçadas, e que foi a primeira vez que o Nuno sentou comigo e reações que a gente teve, né, passámos a cela, né, e ele encostou o caderno ao peito dele e acabou, atenção a esta esquerda, mas a esquerda a gente já tinha passado, mas só de susto ele ainda não a tinha passado. Não, porque tínhamos um muro de pedra de frente e normalmente as pedras ganham. E são pesadas. Tenho mais medo de árvores do que pedras, mas normalmente as pedras ganham. Temos situações em reações que vamos já arriscar a tudo ao máximo, e havia um troço que tinha um charco de água que os homens do Mundial já andaram a testar, e eu posso dizer, e aos anos que ando, nunca pensei Seixoso, que o charco de água tocar ligeiramente com a roda do lado direito. Nem sequer podíamos passar no charco de água. Mas só tocámos um pouco com a roda do lado direito. Provoca uma força, um desequilíbrio no carro. Esquece, ali pensei mesmo, é aqui o fim e o amarelo vai ser todo torto. Mas não, lá conseguimos. O eucalipto até era grosso. Lá conseguimos passar. Era dos grandes. E as árvores têm esse problema, é que não se desviam por nada. E as pedras também não. As pedras rolam, as pedras ainda vão por ali abaixo, as árvores não, ficam lá. É o teu grande receio. Já tiveste algum acidente, alguma gravidade? Já tive alguns. Poucos. Ainda estou aqui inteiro, ainda tenho os 10 dedos, portanto, das mãos e os 10 dos pés, mas já tive alguns. Mas o meu grande receio são mesmo as árvores. Porque é aquela pancada seca, porque elas... designadamente, não? Por exemplo, mas porque nós passamos ao lado delas tão depressa... Basta uma coisinha de nada e a árvore, estávamos a falar das pedras, a pedra parte, o muro desfaz-se, o muro absorve energia, a árvore não, a árvore fica ali, fica exatamente onde nós batemos nela. Ainda não bati em nenhuma, espero que não estejas a contar agora com fazer nenhuma desses números, mas não, eu continuo a dizer que ele ainda não sabe, eu já passei por isso, né? Ele ainda não sabe o que é outra vida e o que é esta. Depois do meu acidente eu já sei o que é essa parte. Ele já sabe o que é estar entre vidas, eu ainda não sei. O que é essa parte? E então a partir daí eu já lhe disse, agora já não tenho medo. Agora já não tenho medo de nada, que a partir daí quando ultrapassa... No último troço de FAF, nós entramos para FAF, para o último troço estávamos em segundo, a 40 e qualquer coisa segundos do primeiro. Que era um desses carros novos, não era um Peugeot, mas era um Fiesta. Estava o inglês a cortar pneus com o X-Ato. Que era nosso adversário a abrir rastros na Copa Ibérica, e estava a abrir rasgos. Não, ele tinha pneus, só caiu uma tempestade no final de FAF, se lá estiveram, e aquilo começou a ficar muito nevoeiro, muita lama. E com 40 segundos ele tinha uma vantagem tão enorme, que não precisava daquela necessidade de estar ali com o X-Ato a abrir rastros para os gomos com o calor ultrapassarem. E o Nuno veio ter com ele e disse: não precisas fazer isso, man. A gente vai na calma, isto não vê-se para mim, mas não se vê para ti, podes ir descansado. E o navegador, o piloto, o Roeira, disse: tens a certeza disso? Apertas a minha mão como não me atacas a posição? Eu disse: eu não vou atacar a posição, só o que estou a dizer é que vamos chegar ao fim. Estás em primeiro, eu estou em segundo, estou em primeiro do Campeonato Nacional, tu não contas para o Campeonato Nacional. E ele disse-me: can I take your word for it? Eu disse:
maybe not. Ele disse, pois, porque o teu piloto é meio maluco, ele fecha a porta e não vou apostar nada contigo, portanto deixa-me ir na minha senda. E eu disse, pronto, então vai, pá, mas não vais arriscar, nós também não vamos arriscar. Posso dizer, quando estamos para arrancar, o semáforo que temos, né, não via a luz do semáforo. Do nevoeiro. O nevoeiro era tão tenso, não me via a luz do semáforo. Eu arranco com as informações dele, 4, 3, 2, 1, podes, bora agora. E arrancámos, e não se via nada. Aí ao fim do terceiro quilómetro, super devagar, quando viramos à esquerda, diz ele, liga as luzes e acelera que já se vê bem. Já subiu o nevoeiro, vamos agora. 7 km que eu fiz. Depois entramos numa zona nova, que era nova para toda a gente, creio que foi aberta na floresta. E viemos a voar por ali abaixo, e há uma altura em que ele apontou o carro e não havia estrada. Já vinhamos a tirar o carro, como nós costumamos dizer, a tirá-lo de umas para as outras, e ele vem entusiasmado. Aquilo vinha a encaixar bem, era o último troço, eu vinha entusiasmado, porque nós entusiasmamos um ao outro, e a certa altura ele atira o carro e não está lá a estrada, porque era uma curva à direita, longa, e era um buraco. Passou no ar. E não sei como é que o carro passou no ar do lance que trazia. E chegámos ao fim, eu disse, pronto, ok, já acabámos, terminámos, tudo porreiro, parabéns, e aí é que eu vi aqui qualquer coisa que não me está a bater bem, porque como partimos de minuto a minuto, mas o da frente, o inglês, estava a chegar ao stop, e eu disse, não, está aqui qualquer coisa que não está a bater bem. Onde é que ultrapassámos? Não, ele estava lá ainda, quando nós chegámos. E então quando o controlador olha para a carta e diz, pá, vocês vinham bem, pá, muitos parabéns, ganharam o troço. Não ganharam o rally vocês. Nós já vinhamos devagarinho no voeiro e não víamos nada. Tínhamos-lhe dado. Quando ele diz que a gente ganha o rally, nem a net, ali não havia net, nem a net se associava aos tempos, nem a informação dos nossos adversários da assistência chegava a nada. Não tínhamos referências, não tínhamos nada. Não tínhamos referência nenhuma. O inglês fez fixe e arrancou, e tudo dando os parabéns. E a gente sem saber quando apanhámos rede, vimos que lhe tínhamos dado 57 segundos no último troço, que eram 9 km e tal. Mas tinham assinado o acordo, não é? Não, se tínhamos assinado o acordo, o rapaz ainda hoje não me falava. Assim, ainda somos amigos, mas quer dizer, mais ou menos, mas agora o homem não me falava. Mas foi 57 segundos num troço. 9 km, 10 km. Novo para toda a gente. É o principal adversário de um piloto num troço, condições escorregadias ou no voeiro. Para além de condições escorregadias, chuva. Eu não tenho medo disso. Posso dizer que se calhar as maiores loucuras que fiz, e FAF é uma delas, porque fazemos FAF completamente numa temperatura atmosférica porreira, um sol bacana, e no último troço começa a chover e eu ganho o rally. Como já aconteceu aqui na rota do Medronho ao Leites, um sol tremendo, e a seguir começa a chover torrencialmente e eu ganho o rally também. Porque gosto de pilotar à chuva, e gosto em condições climatéricas adversas, gosto de pilotar, e às vezes faço aqui o clique da moeda e tenho-me saído bem. Faz a diferença. Exatamente. É aí que permite um piloto arriscar, porque quando está seco e límpido é igual para todos. Quando há aquelas condições que marcam a diferença, permite a um piloto, vou arriscar para fazer a diferença ou vou-me refriar para levar o barco a bom porto. E aí também lembro-me daquela conversa que estávamos a ter quando íamos para os últimos troços em FAF e tu estavas a dizer não se vai ver nada, e eu ia rir. Aliás, quando arrancámos, eu fui o primeiro a dizer, já viste como é que está, nas primeiras duas curvas íamos ficando lá, não vale a pena arriscar, pelo menos neste ponto não vale a pena arriscar. Porque aí é a tal conversa, a tal confiança, a tal interação que há de um para o outro, da leitura. Ele tem uma leitura do terreno, eu também tenho uma leitura do terreno, e isso tudo junto é que vai dar frutos, depois com certeza. Depois mais a dose de loucura de um, dose de loucura do outro. Um diz mata, outro diz esfola. Consegue-se. Com estas histórias, uma vez que o tempo, infelizmente, é ditador, temos que terminar a nossa conversa, a nossa agradável conversa. Obrigado pela vossa disponibilidade. Nuno, obrigado, Daniel. A casa está sempre à disposição de todos vós. O que nós queremos é exatamente divulgar o desporto motorizado, se calhar um bocadinho remando contra a maré, mas é esse o nosso propósito. Já lá vão quase 2 anos, em outubro já completaremos 2 anos de programa. Tem sido uma experiência muito gratificante e naturalmente que são vocês que vêm dar o sentido e o conteúdo ao programa. Obrigado. E boa sorte para o Alto Tâmega. Obrigado.